Fala aí, torcida, estamos de volta com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, a 777 Partners promete abrir o bolso e tirar o dinheiro do bolso para contratar jogadores. Vamos falar aqui de reforços que o Vasco está tentando contratar para reforçar a equipe para o Campeonato Brasileiro. Surgiu informações de 4 reforços aí para vir para a Colina. Também vamos falar aqui da situação do Pedro Raul, cara. Quem diria que após ser contratado em dezembro, já em março, o Pedro Raul já seria tão criticado e muitos querendo até mesmo a saída do atacante do Vasco. Vamos falar bastante desse assunto, muita coisa pra gente falar no vídeo de hoje. Fiquem até o final, o atacante da seleção mexicana pode parar no Vasco, hein? Mas antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho das notificações aí pra você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que tá se inscrevendo aí. Vamos em busca de 200 mil inscritos nesse ano de 2023. Vai lá também no meu canal Expresso Vasco. Mandei a parte 2 de ex-jogadores do Vasco que passaram pelo nosso clube aí num passado, né? Que ainda estão atuando em 2023. O vídeo está imperdível. Você lembra do Marlone, cara? Meus amigos, ele ainda tá jogando. Sabe que time que ele tá jogando? Pois é, vai lá no meu vídeo lá para você descobrir. O link tá aqui na descrição. Bom, pessoal, após investir um pouco mais de 100 milhões de reais em reforços, o Vasco tem apenas o 10º elenco mais valioso entre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. A lista conta aí com o Flamengo na primeira posição, Palmeiras na segunda colocação, o Atlético Mineiro na terceira, Corinthians em quarto lugar, Red Bull Bragantino em quinto, o Santos, cara, que surpresa, o Santos tem um elenco mais valioso do que o do Vasco em sexto lugar, São Paulo em sétimo lugar, Atlético Paranaense oitavo, Botafogo, nosso rival, está à frente do Vasco também em nono lugar, e o Vasco tem o 10º elenco mais valioso do Campeonato Brasileiro de 2023. Com certeza esse número vai aumentar, porque o Vasco deverá contratar reforços, mas pelo investimento de 100 milhões que o Vasco fez nessa temporada, a gente esperava que o Vasco tivesse aí um rendimento melhor, não o elenco mais valioso do Brasil, longe disso, mas um rendimento melhor. Não aconteceu nessa primeira parte do primeiro semestre de 2023, né? O Vasco já está eliminado da Copa do Brasil e vários jogadores contratados já estão recebendo duras críticas aí pelo torcedor vascaíno e também até mesmo pela imprensa, né? Como o caso do nosso atacante Pedro Raul, que apesar de ter feito já 7 gols com a camisa do Vasco, não foi suficiente aí para ele cair nas graças do torcedor devido aos pênaltis perdidos e também um pênalti decisivo em momento importante na Copa do Brasil, que ele mandou lá no espaço a bola, né? Fora o Pedro Raul, vários outros jogadores aí não agradaram o torcedor vascaíno, como o goleiro Léo Jardim, por exemplo. Alguns têm uma certa resistência ainda, como o Manuel Capasso. Tem outros jogadores que foram contratados que sequer estrearam ainda pelo Vasco, como o caso aí do lateral direito Paulo Henrique, cara, o jogador veio do Atlético Mineiro, sequer fez um jogo oficial com a camisa do Vasco. Orejano já está sendo muito criticado pelo torcedor vascaíno pelo investimento e o baixo rendimento dele em campo, e as lesões também colaboram muito com isso para que o jogador não tenha nenhum rendimento com a camisa do Vasco. Várias outras contratações duvidosas, como o caso aí do zagueiro Robson Bambu, que até agora jogou 2 partidas oficiais com a camisa do Vasco. O resto dos jogos ele passou todinho no departamento médico. Patrick De Luca, jogador que veio contratado aí junto ao Bahia, também teve uma lesão gravíssima, está fora da temporada, uma contratação que sequer vai render alguma coisa para o Vasco. Com certeza, boa parte do torcedor vascaíno também não gostou da escolha do técnico Maurício Barbieri. Até o momento, aconteceram muitos erros aí em escolhas de reforço, né? Nesse primeiro momento de SAF, né? A 777 Partners escolheu muito mal alguns jogadores, poderia ter feito um investimento aí de 100 milhões muito melhor do que foi feito, né? Tenho certeza absoluta que um profissional mais capacitado, um profissional melhor do que o Paulo Brax teria feito muito melhor, teria montado um elenco muito melhor do que ele montou aí com 100 milhões de reais, né? O Vasco não tem sequer um camisa 10, não tem um ponta esquerda, não tem um primeiro volante, teve que recorrer à base para trazer o Rodrigo, né? Pagou muito caro em vários jogadores que não deram até o momento nenhum retorno ao nosso clube, né? Deixa aí nos comentários o que você acha do Vasco ter o 10º elenco mais valioso da Série A do Campeonato Brasileiro, se você acha que o investimento foi bem feito. Algumas peças foram interessantes, né? Como o caso do Léo Pelé, do Lucas Piton, Pumita Rodrigues, entre outros reforços que foram contratados, o Jair, na minha opinião, faltou algo mais porque o investimento foi muito alto e hoje o Vasco já está eliminado da Copa do Brasil pro ABC de Natal. É um absurdo. Bom, e já pensando aí no Campeonato Brasileiro, né? O Vasco precisa de muitos reforços. Vários nomes estão sendo especulados, o Vasco buscando tentar reforçar a equipe, mas vem encontrando inúmeras dificuldades no mercado, né? A pressão em cima do atacante Pedro Raul faz com que o Vasco priorize aí a contratação de um outro centroavante, né?
Nem nos seus piores sonhos o Pedro Raul iria imaginar que em março já desse ano de 2023 ele já seria meio que peça descartável para muitos torcedores do Vasco, até mesmo a certo ponto para a diretoria do Vasco, que já está buscando um novo centroavante. Hoje, de acordo com o Central da Bola, surgiu informações que o Vasco teria feito uma consulta ao Palmeiras pelo atacante Rafael Navarro, jogador aquele mesmo com passagens pelo Botafogo, que já está há alguns anos aí na reserva do Palmeiras. O jogador é pouco utilizado no clube paulista e o Vasco fez uma consulta aí para tentar formalizar uma proposta pelo atacante. Vale ressaltar que o Red Bull Bragantino seria um outro clube na disputa na contratação desse jogador. É um jogador muito jovem, né? Se destacou bastante com a camisa do Botafogo, foi comprado a peso de ouro pelo Palmeiras, porém no Palmeiras ele não conseguiu a titularidade e agora o Vasco tenta ir buscar esse possível reforço, né? Um nome interessante, só que eu não sei se ele é melhor do que o Pedro Raul, cara. Tenho minhas dúvidas aí, quem é o melhor dos dois, mas o outro centroavante que o Vasco tem interesse, esse é centroavante Copa do Mundo, é centroavante aí que fez gol na última Copa do Mundo. De acordo com a imprensa mexicana, o Vasco tem interesse na contratação do atacante mexicano Henry Martín, jogador que está atualmente no América do México, jogou a última Copa do Mundo como titular pela seleção mexicana, foi um dos poucos destaques do México, né? O México sequer conseguiu passar da fase de grupos, mas o Henry Martín fez um golzinho lá na Copa do Mundo e ele vem chamando a atenção do Vasco, um atacante muito forte, tem aí como grande característica realmente a força física, tem uma boa finalização, é um jogador muito interessante, esse sim chegaria para ser titular absoluto do Vasco e colocar o Pedro Raul no banco. De acordo com a imprensa mexicana, o Vasco surge aí como um grande interessado aqui na América do Sul, na contratação desse atacante. Inclusive na reportagem da imprensa mexicana eles dizem que o Vasco é uma das mais importantes equipes do Brasil e também da América do Sul. De acordo com as informações, existe sim marcada aí uma reunião entre a diretoria do Vasco e o atacante para que exista aí uma primeira proposta para tentar, quem sabe, contratar o jogador. As informações confirmam que o Vasco já fez um primeiro contato aos agentes do Henry Martín para conhecer a sua situação. O jogador é capitão do América do México, está atualmente com 30 anos. Vale ressaltar que o jogador é avaliado em 6 milhões de euros e tem contrato até 2024 com a equipe mexicana. Como eu disse, esse sim seria um baita reforço, na minha opinião, chegaria sim para ser titular absoluto do Vasco, é um jogador muito forte da seleção mexicana e com certeza seria sim uma baita contratação para colocar de vez o Pedro Raul no banco, né? Os torcedores desejam isso, que o Vasco contrate um centroavante melhor do que o Pedro Raul, para o Pedro Raul ser o reserva desse cara, né? E além da busca por um centroavante, o Vasco segue em busca também de atacante de lado e também de um meio-campista, né? De acordo com as informações aí do jornalista Joel Silva do Lance, o Vasco sondou o atacante Ferreirinha, que está atualmente no Grêmio, teria acenado com a proposta de 2 milhões de euros. Porém, a proposta não agradou o Grêmio, que prontamente recusou a oferta do Vasco. O valor foi recusado pelo Clube Gaúcho, já que pretende negociar o atleta para o exterior. Vale ressaltar que o jogador também não demonstrou interesse em defender o Vasco. Outro jogador que o Vasco demonstrou interesse, de acordo com o Palco do Esporte, foi o meia argentino Rodrigo Garro, que está atualmente no Talleres. O jogador está sendo muito bem avaliado aí pelo scout da 777 Partners, porém o Vasco está ciente das dificuldades aí no negócio com o Talleres, já que ele é um dos principais jogadores lá do clube argentino, vem sendo peça fundamental do Talleres, e o Vasco vai encontrar sim dificuldades no mercado para contratar jogadores. Todos esses nomes que a gente falou aqui, que o Vasco tem interesse, que buscou aí, como o caso do Ferreirinha, são negociações extremamente difíceis, né? O Vasco sabe da dificuldade de contratar reforço nesse período agora do ano, né? Os jogadores já estão atuando nos seus clubes, estão em meio de temporada, principalmente lá da Argentina e no México, e a situação vai ficando cada vez mais difícil, né? O Vasco executou muito mal as contratações no início da temporada, no final do ano passado para o início desse ano, e por isso agora vem sofrendo aí para buscar reforço no mercado. Precisa urgente de um camisa 10, mano. Não dá para jogar um Campeonato Brasileiro sem um meia de articulação. Como que vai conseguir vencer os jogos jogando em São Januário, por exemplo? Não consegue propor o jogo, não conseguiu propor o jogo nem contra o ABC. É uma situação difícil, né? O Vasco vai correndo contra o tempo. Vale ressaltar que a janela de transferências está a um passo de fechar aqui no Brasil. É isso, a diretoria tem que trabalhar mais forte para tentar contratar reforço. E claro, se não tiver condições, não contrata jogador meia boca, né, cara? Porque se não trazer jogadores de peso, jogadores que vão realmente agregar em alguma coisa, não contrata um cabeça de bagre, né? Não contrata um jogador fraco para vir vestir a nossa camisa e pagar um valor altíssimo para o jogador aí ficar somente no banco de reservas, por exemplo. Deixa aí nos comentários o que você acha de todos esses nomes aí que o Vasco demonstrou interesse. O Ferreirinha é o único que já está descartado, o Grêmio recusou a proposta do Vasco e também o jogador não demonstrou interesse em defender o nosso clube.
Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu por ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Forte abraço, tamo junto. Saudação vascaína a todos e é nóis.